Muito bem, vamos lá então. Se vocês não conseguirem me ouvir, vocês avisam, acenem ou dê um sinal aí que eu vou voltando. Mas nós estamos hoje na unidade 20, lição número 20, Unit 20. E o título da lição de hoje é I have done present perfect and I did past simple. Nós já estudamos uma unidade que era só sobre o present perfect. Aliás, estudamos 3 unidades falando sobre isso. Present perfect 1, 2 and 3. E depois nós estudamos antes disso, né, nós estudamos a unidade que era sobre o past simple, passado simples, I did. Essa lição de hoje, que é a unidade 20, nós vamos estar fazendo uma revisão dessas 2 aulas, dessas 2 lições, e ao mesmo tempo fazendo aí uma conexão e uma comparação entre um tempo em inglês e o outro, né? Entre o present perfect e o past simple em inglês. Tá bom? Então vamos lá. O que nós temos aqui já na parte A da lição? Part A. Eu vou ler e vou ler em inglês primeiro para que fique registrado como que é a pronúncia. Eu sempre dou a mesma dica, vocês procurem repetir, procurem ler em voz alta a lição e quando vocês forem assistir o vídeo, dê uma pausa, assista mais de uma vez para que vocês possam frisar a pronúncia, como que se pronuncia certinho. Não se esqueçam também de usar os recursos que existem, dicionário que também traz a pronúncia, se você tiver um dicionário online, e o Windows, que tem um recurso também para você só colocar uma palavra e aprender a pronúncia também. Né? Então, utilizem os recursos que estão disponíveis aí para a gente não se esquecer que o mais importante do que a gente está estudando nessa fase que a gente está agora é o falar mesmo. Não adianta apenas responder os exercícios ou mesmo ler o texto, ou até escrever o texto. Tudo isso é muito importante, é necessário, é obrigatório. Mas de tudo, o mais importante é que vocês, se for ler, leiam em voz alta. Se for escrever, escrevam já lendo ao mesmo tempo. E procurem frisar aí que agora o mais importante é a conversação. É tentar falar inglês. Procurem traduzir as coisas para o inglês do dia a dia. Falar inglês aí por brincadeira, alguma coisa que você está fazendo, procura falar inglês, que é um jeito muito bom de praticar. E sempre a mesma dica. Enriqueça o vocabulário. Aprenda cada vez mais palavras em inglês. Vocês que estão chegando agora na unidade 20, se você frisar apenas na lição, bom, eu tenho aqui uma lição número 20 e eu vou aprender as frases que estão aqui e eu vou falar inglês. Não. Precisa buscar outros recursos. Todos os dias tem que aprender palavras novas. Se você não tiver passar uma semana e você falar, nossa, não aprendi nenhuma palavrinha nova, não li nada novo, não usei dicionário, então você não está aprendendo inglês. O grande segredo para que você possa aprender inglês é enriquecer o vocabulário. Essa é a primeira coisa. Depois vem a gramática, depois vem a prática da estrutura das frases e assim por diante. Então vamos lá. Parte A, Part A. With a finished time, é o que está escrito. With a finished time. Yesterday, last week, etc. We use the past. Arrived, saw, was, etc. O que nós temos aqui, ó? Onde eu estou lendo, ó? De novo, ó. With a finished time, ou seja, com um tempo acabado, um tempo concluído. Eu estou falando de passado, nós estamos aqui estudando tempos do passado. Se o passado ele foi concluído, ou seja, aconteceu quando? Yesterday, ontem, né? Last week, semana passada, ou seja, aconteceu lá no passado e ficou lá, foi concluído lá no passado. O que a gente usa? O present perfect ou o past simple? Past simple. Muito bem. We have to use past simple. Então, se eu tenho algo que aconteceu no passado, mas esse passado ele se estende até o presente, então eu tenho que usar o present perfect. Foi isso que nós aprendemos. Se eu estou querendo expressar algo do passado que foi concluído no passado, eu uso past simple. E aqui estão os exemplos de past simple. Arrived, chegou, saw, viu,
Was, era ou estava, certo? Vamos entender então aqui a primeira estruturinha para a gente fazer a comparação. Ó. Past simple plus finished time, ok? Vou falar, vocês repetem então, vamos lá. Past simple plus finished time. Muito bem. Você percebeu como é que pronuncia? Geralmente as pessoas que estão começando a aprender inglês, elas vão falar uma palavra no passado, que tem o ed, e elas falam finished. Não. Você tem que falar finish, é o verbo. E se é no passado, você só pronuncia o D. Finished. Então saiu aí o passado de acabar. Past plus finished time. Mesma coisa aqui, passado simples, mas um tempo concluído, um tempo acabado. Então eu vou ler e vocês repetem. We arrived yesterday. We arrived yesterday. We arrived last week. We arrived last week. We arrived at 3 o'clock. We arrived at 3 o'clock. We arrived in 1991. We arrived in 1991. We arrived 6 months ago. We arrived 6 months ago. Só essa, como a lição 19 era sobre, a gente aprendeu sobre essa palavrinha ago, o que significa mesmo? Atrás. Então o que significa? We arrived 6 months ago. Nós chegamos há 6 meses atrás. Percebe só que quando eu falo uma frase, nós chegamos há 6 meses atrás, esse ato, essa ação de chegar, ela aconteceu há 6 meses atrás e ficou lá, há 6 meses atrás. Por isso que se eu falar, we have arrived 6 months ago, eu estou falando inglês errado. Não posso usar o present perfect. Vê se fica claro isso. Eu não posso usar, por quê? Porque o tempo acabou, foi concluído. Então, aqui agora nós temos, ó, a exemplo dessas frases que nós acabamos de falar, um diagrama, né, um pequeno gráfico aqui, alguém escreveu aqui, ó. Mas nós temos aqui, ó, o que significa finished time, o tempo passado. Yesterday, last week, 6 months ago. São coisas que começaram no passado e ficaram no passado. Se estenderam até o presente, até o agora, até o now? Não. Então o que eu uso? Past simple. Very good. É isso aí. O past simple é bem fácil, parecido aí com o português. Não tem grande segredo. Então aqui está uma referência aqui para a explicação que eu acabei de falar agora. Nós vamos ler, eu vou ler em inglês, vocês repetem e já traduzam, tá bom? Então vamos lá. Do not use the present perfect. Do not use the present perfect. Have arrived. Have arrived. Have done. Have done. Have been. Have been. Etc. Etc. With a finished time. With a finished time. O que significa isso? Traduza essa frase agora. Não use o presente perfeito. Isso. Cheguei, fiz, sou, fui. Fui? Não, era, né? Com o tempo terminado. Isso, com o tempo terminado. Como que é a produção do with a? With a? With a. With a. A gente não aprendeu que o with é o with. Então, para eu falar com o tempo acabado em inglês, é with a finished time. O passado nem aparece. Finished time. Isso. With a finished. É bem rapidinho, tá vendo? With a finished time. A letra D nem aparece nesse caso. Entendeu? Então, o que está dizendo aqui? Ó? Quando você não usa o present perfect, né? O passado, o present perfect em inglês, né? Que é o presente perfeito, mas que equivale a um passado para nós. Então, quando nós não devemos usar o present perfect, ou seja, a gente aprendeu, para escrever uma frase aplicando o present perfect, eu tenho que colocar a palavrinha have, né? Então, se você vê have arrived, você não pode traduzir tem chegado. Pode até querer dizer isso. Pode ser que tenha significado tem chegado. Mas quando você vê have arrived, have done, você já começa
a pegar até a percepção que isso pode ser o present perfect e a tradução pode ser simplesmente chegou, fez, foi e assim por diante. Tá bom? É isso que a gente está vendo aqui. Ensinou aí como não usar. Esses, eu sempre falo, né, em cada lição aqui, quando a gente tiver uma frase explicativa e tiver um parênteses aqui escrito como não se fala, eu não vou ler isso aqui, porque eu acho que isso não ajuda. Às vezes pode ser que ajuda, mas nesse caso aqui eu posso até ler, mas alguns casos, se eu não ler, não acho estranho, é porque não tem utilidade pra gente. Mas vamos lá. Primeira frase, ó, para a gente aplicar o past simple, ou seja, situações que nós não podemos usar o present perfect. I saw Paula yesterday. Repeat. I saw Paula yesterday. Muito bem. Ó, eu vou até interromper aqui para poder falar de uma dica aqui. Você percebe, quando você fica na dúvida, nossa, será que eu deveria usar o present perfect para falar que eu vi a Paula ontem, sim ou não? Eu vou ter que pensar um pouco. É um passado que começou no passado e foi concluído e ficou lá. Não dá tempo de você pensar em tudo isso enquanto você está falando. Já vai, é o que sair, saiu. Então, o que você precisa? Acostumar com a linguagem e, principalmente, você vai perceber que em cada frase dessa vai ter uma parte em negrito, que é para chamar a atenção. O que significa isso? Quando eu ver aqui, ó, uma frase que eu quero falar no passado e aparece uma preposição, não, e aparece um advérbio, isso aqui é um advérbio de tempo, né? Ontem. Automaticamente, eu não uso o present perfect. Então, se apareceu ontem, semana passada, às 3 horas, que é algum tempo, tá vendo? Em 1991, 6 meses atrás, tudo isso aí são modos de expressar tempo, né? Igual advérbio de tempo, ó, ontem. Nós não usamos o present perfect. Então, como é que eu falo eu vi a Paula ontem em inglês? I saw Paula yesterday. Isso. I saw Paula yesterday. Eu não posso falar I have seen Paula yesterday. Agora, se eu disser assim, ó, I have seen Paula, tá certo ou tá errado? Errado. Tá certo. Se eu falar só assim, ó, I have seen Paula. It's right. It's right. Porque aí eu tô falando de algo que, por exemplo, estava no passado e foi até o presente. Puxa, eu vi a Paula. Eu estou contando agora um caso que aconteceu no passado, mas o efeito, o modo como eu estou me expressando se sente até o presente. Eu vi a Paula, estava ali e tal, então, I have seen Paula, entendeu? Mas se eu expressar um advérbio de tempo, yesterday, não posso usar o present perfect. Ficou claro isso aí? Yes, okay. Crystal clear, very good. Então vamos para a segunda frase aqui, ó. Eu vou ler e vocês repetem. Where were you on Sunday afternoon? Where were you on Sunday afternoon? Certo? Mais uma vez aqui está aparecendo um advérbio de tempo. Domingo à tarde, não é? Eu não posso falar where have you been? Não dá certo. É o que está escrito aqui, ó. Eu não posso falar where have you been on Sunday afternoon? On Sunday afternoon. Tá errado. Eu tenho que falar where were you on Sunday afternoon? Tudo bem? Yes. Vão acostumando e repitam as palavras e as frases, elaborem, pensem nisso quando for falar alguma coisa, por exemplo, ó, eu estava ontem em algum lugar, ou pergunta para alguém que estava fazendo ontem, e aí você já percebe o que está fazendo na semana passada e usa o past simple para acostumar com a estrutura das frases. Então nós temos aqui, ó, we didn't have a holiday last year. Repeat, please. We didn't have a holiday last year. Tudo bem? Eu estou colocando o complemento last year, que está mostrando que é semelhante a um advérbio de tempo, ano passado. Então, passado que ficou no passado, eu tenho que usar past simple. We didn't have. Se fosse o present perfect, eu usaria we haven't had, mas não pode, é o que está escrito aqui, ó. We haven't had a holiday. Eu poderia dizer assim, ó, eu não tive férias. Chegar no meu chefe e reclamar para ele assim, falar para ele assim, ó, eu não tive férias. Aí sim eu posso usar o present perfect. I haven't had a holiday, por exemplo. Eu não tive férias.
Então eu tenho que usar o present perfect para falar para ele ó, algo do passado que não aconteceu e está me impactando agora. Eu tô nervoso agora. Estendi até o I presente. have to, I have to, I haven't holiday yet também. Too. Exatamente, muito bom. Yet, parabéns. É isso aí. A palavrinha yet significa ainda, né? Ainda. Então, para eu falar para ele assim, eu não tive férias ainda. Algo que não aconteceu no passado, eu estou expressando no passado. Mas que expressa minha indignidade aí no presente. Né? Então, para poder falar, eu não tive férias ainda. I haven't had a holiday yet. Certo? Aí eu usaria Yeah. o present perfect. Por que eu não uso o present perfect aqui? Porque tem a palavrinha, as palavras last year, o que expressa passado terminado. Finished time. É isso que a gente está estudando, tudo bem? Yes. Very easy. Próxima. What did you do last night? What did you do last night? Answer. I stayed at home. I stayed at home. Muito bem. I stayed at home. I stayed. Nossa, é difícil. I stayed at home. I stayed at home. Muito bem. Ó, eu vou dar uma dica aqui para vocês pronunciarem, aproveitando aqui o tempinho. Ó. Por exemplo, como que é ficar em inglês? Stay. I stay. 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 O passado de stay é só pronunciar o D, ó. Stayed. Stayed. Stay. Stay. Então, isso. Quando você for falar uma palavra assim, o grande segredo é falar o stay, do jeito que você fala, colocando a letrinha D e emendando o D no A. Stayed at home. I stayed at home. Então vamos lá. I stayed at home. I stayed at home. Muito bem, é assim. Entendeu que tem uma técnica quando você for tentar pronunciar uma frase e ela virar um trava-língua, a frase for difícil de pronunciar, o que você faz? Você dá uma olhadinha na estrutura, onde que emenda o quê, se acaba com uma consoante depois a próxima palavra começa com uma vogal, já aproveita disso para poder fazer emenda. Entendeu? Então é isso. Ó. What did you do last night? I stayed at home. O que você fez na noite passada? Então, o que você fez em inglês? What did you do? Certo? What did you do? Se eu estiver me referindo a um tempo passado concluído. What did you do last night? Mas se eu for perguntar de modo genérico, né? Igual tem na música lá, então é Natal e o que você fez? Como é que eu pergunto? O que você fez? What did you done? What have you? Have you done? Isso. What have you done? Por isso que é assim a música. So this is Christmas. And what have you done? É a pergunta. E o que você fez? Então, se eu estou perguntando o que você fez, e eu estou no presente aqui, ó, perguntando o que você fez durante todo o ano passado, durante todo o último ano até o presente, eu tenho que usar present perfect. What have you done? Certo? Se eu estou falando de algo que ficou no passado, ficou lá no ano passado, what did you do? Ou seja, a noite passada ficou lá no passado. What did you do? What did you do last night? I stayed at home. Tudo bem? Yes. Very good. Próxima. Next sentence. William Shakespeare lived from 1564 to 1616. Can you read? William Shakespeare lived from 1564 to 1616. Very good. He was a writer. He was a writer. He wrote many plays and poems. He wrote many plays and poems. Muito bem, very good. Vamos traduzir então. William Shakespeare lived from 1564 to 1616. O que significa? William Shakespeare viveu de 1564 a 1616. Passado que ficou no passado, não uso present perfect, uso past simple, lived. Tudo bem? Yes. Vamos falar agora
segunda aqui, ó. He was a writer, ou he was a writer. Qual que é a tradução? Ele era um escritor. Muito bem. E aqui tá. He wrote many plays and poems. O que significa? Ele escreveu muitas peças e poemas. Very good, very good. Ele escreveu peças e escreveu poemas. Isso ficou no passado. Então eu uso past simple. He wrote. Past simple. Não posso falar he has written. Não. He wrote many plays and poems. Estou falando sobre um passado que ficou no passado, um passado acabado. Ok? Yes. Então, vamos ver aqui, ó, uma segunda explicaçãozinha. Use the past simple to ask when or what time. Repeat, please. Use the past simple to ask when or what time. Very good. O que significa? Use o passado simples para perguntar quando ou que hora. Muito bem. Que horas, a que momento, né? Então, se eu for perguntar quando alguma coisa aconteceu, olha só, essa dica é importante. Frisem aí, marquem aí no seu caderno, porque é bastante importante. Use o past simple quando você for perguntar quando alguma coisa aconteceu ou a que horas alguma coisa aconteceu. Se você pegar esse costume de falar, bom, eu vou perguntar quando alguma coisa, na sua mente você já vai se acostumar aí com a estrutura usando past simple e não present perfect. Por exemplo, when did they arrive? O que significa isso? Quando eles chegam. Eles chegaram. Isso. Quando eles chegaram? Então a perguntinha começa com quando. Se começar com quando ou começar com a que horas eles chegaram? What time did they arrive? Mesma coisa. Eu tenho que usar past simple. E se eu usar o present perfect? When have they arrived? Está errado. Está falando em inglês errado. Então, it's wrong. It's wrong. We should not say when have they arrived. Nós temos que dizer a forma correta, que é when did they arrive? When did they arrive? Bem? When did they arrive? When did they arrive? Very good. Essa é a primeira parte. Ficou simples, deu para recordar aí o que nós já vimos em outras lições. Na verdade, assim, né? Quando a gente estudou o past simple, talvez a gente não tinha em mente, eu preciso usar o present perfect ou o past simple. Era mais simples, era mais fácil de entender, porque estávamos estudando a lição isolada. Agora é diferente, nós estamos estudando o past simple e comparando com o present perfect. Por que eu estou aplicando o past simple e não o present perfect? Então, ao mesmo tempo que essa lição é uma revisão, nós estamos também estudando de uma mentalidade mais avançada, certo ou não? Yes. Ok. Letter B. Alguma pergunta da parte A? Alguém quer perguntar? Alguma dúvida? No. Ok, so let's go on. Então vamos continuar. We understand. Very good, very good. Letter B, compare. Repeat, please. Compare. Letter B, compare. O que significa compare? Compare. Compare. Essa é fácil, hein? Vamos lá. Present perfect. Everybody. Present perfect. I have lost my key. I have lost my key. Tradução? Eu perdi minha chave. It's the same as I can't find it now. Repeat. I can't find it now. I can't find it now. Muito bem. O que significa I can't find it now? Eu não posso encontrar ela agora. Isso. Eu não consigo encontrá-la agora. Então, quando eu falo assim, ó, I have lost my key, estou falando de um modo genérico, né? Eu perdi a minha chave. O que você tem que ter em mente quando você fala eu perdi a minha chave? Nesse momento, agora, eu não consigo encontrá-la. Então,
Perdeu a chave quando? No passado. Tá tendo efeito agora? Sim, eu não consegui encontrar agora. Então, present perfect. Tudo bem aí? Yes, okay. I have lost my key. Ok. Bill has gone home. Leia o inglês, por favor. Bill has gone home. Isso. Aí, para poder praticar bem a pronúncia, ó, por exemplo, quando a gente vê uma palavrinha que acaba com L, que nem a palavra Bill, não vamos falar igual brasileiros falam em inglês. Bill, cadê o Bill? Não é Bill, é Bill. Ó, acaba com L. Bill. Bill. Bill é um apelido para William. William, ou Williams, acho que é William. Nossa, então, o apelido de William, Bill. Bill com L. Quando eu vou falar casa ou lar em inglês, não falo home. Home. Acaba com M, ó. Home. Então, Bill has gone home. Bill has gone home. Very good. Good pronunciation. Very good. O que significa? Bill saiu de casa. Has gone home. Foi, né? Foi. Isso. Foi para onde? Eu fui. Foi para casa. Foi para casa, é isso aí. Bill foi para casa. Ué, mas por que eu estou usando o present perfect? Porque é uma situação de procurar o Bill, não encontrou ele, o fato de não encontrar ele está no presente, no agora. Então, alguma coisa que aconteceu no passado está impactando no presente. Ou seja, eu não estou vendo o Bill. Eu uso o quê? Present? Perfect. Bill has gone home. Terceira. Have you seen Anne? Have you seen Anne? Repeat. Have you seen Anne? Ok? Have you seen Anne? Então, uma pergunta. Você viu Anne? Você viu a Anne? Então, por que eu estou usando o present perfect aqui? Alguma coisa aconteceu no passado. Ela sumiu, não está aqui. Aí a pergunta, ó, where is she now? Aonde que ela está agora? Percebe? Alguma coisa aconteceu, ela não está aqui. É passado. E eu estou perguntando onde que ela está agora. Está se estendendo até o presente. Se eu for perguntar para alguém, você viu alguém? Essa pergunta é muito comum em inglês. Em inglês e em português, né? Você vai fazer uma pergunta para alguém. Você viu tal pessoa? Sabe onde está essa pessoa? Né? Você pergunta usando o present perfect. Né? Você viu meu óculos em algum lugar? Em inglês é assim, ó. Have you seen my glasses anywhere? Você viu meus óculos? Have you seen my glasses? Tudo bem aí? Yes. O óculos sumiu. E até o presente agora eu estou procurando. Então, é um passado que seja até o presente. Have you seen my glasses? Você viu, seja o que for, tem que utilizar o present perfect. De novo aqui um diagrama. Ó. O que é o present perfect, então? Ó? Algo do passado, past, time, until now. Ou seja, o tempo passado até o presente, até o agora. Ó. Now. Se estende até o presente. Então eu uso o present perfect. É isso que a gente está vendo aqui. Certo? Vamos ver aqui agora o restante das frases, depois a gente vai para o past simple. Have you ever been to Spain? Read, please. Have you ever been to Spain? Nós estudamos uma lição em inglês que usava a palavrinha ever. E para ver se vocês se lembram, o que significa? Have you ever been to Spain? Já. Isso. Traduza uma frase. Have you ever been to Spain? Você já esteve na Espanha? Muito bem. Se você já esteve na Espanha, present perfect. Usou ever, nós estamos referindo ao quê? In your life, until now. Ou seja, alguma vez na vida, até o momento, até o agora. Tem que usar o present perfect. Tudo bem? Yes. Ok. My friend is a writer. My friend is a writer. He has written many books. Read, please. My friend is a writer. He has written many books. Very good. Ó, a pronúncia aqui, ó. Escrever em inglês, como que é escrever em inglês? Write. Escreveu, wrote. O particípio do verbo escrever é written. Isso, written. Tudo bem?
Então eu vou falar, vocês repetem de novo agora, pronunciando bem certinho. Ó. My friend is a writer. My friend is a writer. He has written many books. He has written many books. Ok. Very good. Próxima frase aqui, ó. Aliás, deixa eu explicar esse ponto aqui, né? My friend is a writer, ok. O que significa my friend is a writer? Meu amigo é escritor. É um escritor. Meu amigo é um escritor. Meu amigo é um escritor. He has written many books. O que significa? Ele escreveu muitos livros. Muito bem, é isso aí. Ele escreveu muitos livros. Por que o escreveu eu não utilizei past simple, wrote? Porque é a ideia de algo que aconteceu no passado, mas o livro está aqui no presente. Eu estou com o livro na mão. Ele escreveu muitos livros. Durante a vida dele, ele escreveu muitos livros. E isso se estendeu, por exemplo, até o presente, até hoje. Até os últimos dias ele escreveu alguns livros. Então eu uso o Present Perfect. Present Perfect. He has written many books. Okay? The letter hasn't arrived yet. The letter hasn't arrived yet. Repeat, please. The letter hasn't arrived yet. O que significa? A carta não chegou ainda. Muito bem. Lembra como a gente estudou uma lição também que mostrava essa palavrinha yet, ainda? E cada vez que tiver alguma coisa no passado que não aconteceu ainda, o que eu uso? Yeah. Present Perfect. Very good. É isso aí. Eu uso Present Perfect se tiver a palavrinha ainda. Muito bem. Aí tem aqui, ó. We've lived in Singapore for 6 years. O que significa? Leia em inglês, por favor. We've lived in Singapore for 6 years. Tradução? Nós moramos em Singapura por 6 anos. Correto. Se uma coisa aconteceu durante um intervalo de tempo, nós usamos o Present Perfect, certo? Inclusive, nós aprendemos isso na última aula agora. We've lived in Singapore for 6 years. É um intervalo de tempo em que nós moramos em Singapura. Só que isso não vai se referir a um passado que acabou lá. Por exemplo, se eu fosse falar em inglês assim, ó, eu morei em Singapura por 6 anos, mas eu não moro mais, então eu não uso Present Perfect. Essa frase aqui é bem interessante para poder entender. Eu morei em Singapura por 6 anos, que foi de 2000 até 2006. Então eu não uso Present Perfect. Por quê? Porque o passado ficou para trás. Agora, se eu falar eu morei ou eu moro já em Singapura há 6 anos e eu ainda moro lá, ou seja, de 2012, é isso? De 2012 até 2018, 6 anos. Então eu uso Present Perfect, olha. Por quê? Porque eu ainda moro lá. Então, o mais certo, então, a tradução seria eu moro em Singapura por 6 anos? Nesse caso, a tradução é desse jeito que você falou. Como aqui é we, então é nós. Nós moramos em Singapura há 6 anos. Entendeu? O correto, se você fosse traduzir isso aqui, você podia falar assim, ó. Não, nós moramos em Singapura por 6 anos. Se isso era um passado que ficou lá, eu não moro lá agora, eu morei por 6 anos. Então eu não posso usar o Present Perfect. Eu tenho que falar we lived in Singapore for 6 years. Agora, se eu falar nós moramos em Singapura há 6 anos, ainda moramos até agora, eu uso o Present Perfect. We've lived, ou we have lived in Singapore for 6 years. Olha o que está escrito aqui embaixo. Ó. We live there now. O que significa? Nós moramos aqui. Nós moramos lá agora. Não, assim, ó, é que na hora eu fiz o exercício e agora que eu tô lembrando dele que ficou confusão. Uhum. Mas se eu falar assim, we lived in Singapura till 6 years. For 6 years. For 6 years. Uhum.